Vamos agora ao nosso último finalista dessa premiação de trabalho de formatura, o Carlos Viega de Roses. O trabalho se chama Application of Agent-Based Simulation to Analyze the Impact of Tax Policy on the Brazilian Soy Supply Chain. Qual que é esse aqui, né? Isso aí. Boa. E orientador, professor Marco Aurélio Mesquita. 10 minutinhos. Olá, boa tarde a todos. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui hoje apresentando meu trabalho de formatura. Gostaria de, primeiramente, agradecer a todos os professores e por todos os conhecimentos transmitidos nesses últimos anos, aos funcionários da universidade, que também prestam um enorme suporte às atividades acadêmicas aqui realizadas, e, principalmente, ao orientador do meu trabalho de formatura, o professor Mesquita. Muito obrigado. Também um agradecimento especial à minha mãe, que está ali assistindo. Ok. Aqui estou falando sobre a aplicação de uma análise nova, recente na engenharia de produção, que eu uso da simulação por agentes, para avaliar se a atual configuração de impostos no Brasil gera externalidades indesejáveis no setor da soja. Primeiramente, eu vou começar falando um pouco do contexto do meu problema, vou definir melhor o problema do meu projeto, depois eu vou limitar um escopo sobre que grãos eu vou usar, que tipo de infraestrutura eu vou usar. Por fim, eu vou entrar dentro desse escopo, olhar os agentes na cadeia de suprimento da soja, detalhá-los quem são, como se comporta. Isso vai gerar um modelo conceitual que vai me levar à coleta de dados, que vão, então, levar a um modelo funcional, com algumas assumptions. Esse modelo vai ser rodado, validado, e isso vai dar as conclusões do trabalho. Falando um pouquinho do contexto, a gente tem uma situação de infraestrutura precária no Brasil, com estradas engargaladas, eu tenho um grave problema de congestionamento em portos, eu tenho perda de eficiência nas ferrovias ao longo do tempo. Primeiro, vamos pensar um pouquinho, vamos entrar um pouco em detalhe sobre a questão de congestionamentos, que isso é algo meio que padrão nesses 3 cenários que eu estou mostrando aqui. Olhando os congestionamentos de forma específica no Porto de Santos, a gente pode notar 3 coisas. Primeiro, isso que está em vermelho aqui é a fila para o barco atracar no porto. Primeiro, a gente nota que esse congestionamento é muito correlacionado à própria sazonalidade dos grãos que são transportados por esse porto: soja, milho e farelo de soja. Segundo, que esses 3 grãos ocupam praticamente toda a capacidade do porto. E terceira coisa é que justamente os materiais mais sazonais são os que são transformados em maior volume. Só mostrando aqui, só para ilustrar aqui o ponto da sazonalidade, o farelo de soja ele tem uma produção quase que estável, enquanto o milho e a soja têm uma alta sazonalidade dependendo das safras. Tá. Olhando para a questão da sazonalidade, que ela tem um grande impacto sobre congestionamentos, eu me pergunto por que justamente o grão que é menos sazonal é menos transportado pelos portos. E aí uma das causas raízes que apontam isso é a questão da tributação. No sistema atual de tributação, eu tenho uma penalização se um bem sofre uma operação intermediária em sua cadeia antes de ser exportado ou consumido. Por exemplo, aqui no primeiro caso, se eu tenho uma soja que ela é produzida no estado A, processada no estado A e exportada, ela não paga imposto. Isso contrata com a segunda situação, onde um grão pode ser produzido em um estado, se ele é processado em outro, ele paga imposto, e mesmo que a exportação seja isenta,
ele acumula um crédito de imposto que é de difícil ressarcimento. Isso deixa a cadeia mais ineficiente, porque isso incentiva o não processamento dos grãos no estado diferente do que ele foi produzido. Isso termina por diminuir o processamento total dos grãos de soja no Brasil e aumenta a sazonalidade dos itens que são exportados. Agora que um pouco da questão foi delimitada, vamos olhar limitar um pouco o escopo do projeto. Dado que a infraestrutura é usada tanto por milho, soja e farelo de soja, no formato grão, é comum, eu vou usar isso como delimitador do meu escopo. Então, eu vou olhar para a soja em todos os momentos que ela está sob forma de grão, certo? Então, quando ela é processada e vira óleo, ela deixa de sair do meu escopo. Quando ela é transformada em farelo de soja e usada para alimentação animal, ela continua usando essa infraestrutura comum. E o mesmo se aplica para o milho, que, na grande maioria dos casos, é usado ou para consumo industrial e humano, ou alimentação animal, ou exportado. Agora vamos partir para a metodologia. A primeira coisa é procurar na literatura quem são os agentes presentes nestas cadeias de suplementos. Primeiro, tenho tanto para a soja quanto para o milho a figura do produtor, que ele colhe os grãos com uma certa sazonalidade. Esse produtor vai vender a sua produção para um distribuidor local, que ele vai pegar esse grão e avaliar onde é que ele tem maior perspectiva de lucro, vai avaliar os custos logísticos e vai mandar ou para um porto ou para um consumidor. No caso da soja, eu tenho um consumidor dual, que são a planta de processamento. Ela é dual porque ela também tem um papel de ser também um produtor do farelo de soja. Os consumidores finais acabam por sendo ou os portos ou um pouco de consumo humano / consumo para alimentação animal. Agora, entrando um pouco no comportamento, vamos pensar um pouco como é que esses agentes se comportam. O produtor, de uma maneira mais simples, ele colhe a soja, vende isso diretamente para o trader. O trader, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para cada infraestrutura como ela está no momento. A infraestrutura ela tem uma oferta de capacidade, ela tem uma quantidade fixa, e ela tem uma demanda. Se a demanda da infraestrutura é maior do que a sua capacidade, eu tenho um aumento de custo que é gerado pelo congestionamento. Isso seria, por exemplo, o tempo de fila que você tem que esperar antes de transportar o milho ou a soja pelo porto. Ou então seria o tempo de estoque que aquele determinado player teria que pagar para poder consumir a soja ou o farelo de soja no futuro. Então, cada agente ele vai tentar simplesmente otimizar da perspectiva dele ou maximizar o retorno dele, baseando na situação atual da infraestrutura em termos de congestionamento e o custo de transporte. Porque se a infraestrutura estiver longe, não adianta ela estar vazia. Isso gera a configuração do modelo conceitual, onde eu tenho os produtores em cima, que eles vão mandar para um distribuidor, e o distribuidor vai avaliar rota a rota para ver qual consumidor ele vai transportar, vai levar o seu material. Pensando mais em termos de comportamento, eu tenho um produtor que ele vai pegar esse grão e transferir diretamente para o trader, provavelmente com algum lead time. Esse consumidor ele vai avaliar rota a rota quanto que o consumidor está pagando na ponta, subtrair disso o custo de transporte, logística, e aí ele vai direcionar o material dele para o ponto mais rentável. Nesse exemplo aqui, eu teria que o consumidor provavelmente vai mandar
o trader E vai mandar para o consumidor D, porque se você fizer a conta do preço na ponta menos custo de transporte, o consumidor D apresentaria a maior margem. Agora, a pergunta é como é que o consumidor na ponta vai precificar o valor que ele estaria disposto a pagar por aquele material. Como eu tenho dois tipos de consumidores finais, tanto o porto quanto o consumidor, que seria o mercado animal ou o próprio mercado humano, digamos que ele vai pensar nisso baseado em duas contas. A primeira conta, ele vai olhar para a situação atual de inventório dele e quanto ele gostaria de ter de inventório. Oi? Inventário. Quanto que ele gostaria de ter de inventário. Isso daqui vai depender da época do ano. Se eu estou numa época de safra, eu quero armazenar mais grãos para me suprir durante o ano inteiro. Se eu estou olhando na entre-safra, a ideia é que esse meu inventário esperado diminua, que esse inventário esperado diminua. Se minha posição de inventário for muito alta, muito mais alta que isso, o preço que eu vou cobrar do meu trader diminui. Se estiver faltando produto, se eu estiver com ameaça de desabastecimento, esse consumidor estaria disposto a pagar mais por esse mesmo produto. No porto é um pouquinho diferente. Ele vai olhar qual é o preço pago internacionalmente, qual é o custo logístico derivado da ineficiência do atual congestionamento no sistema. E aí o que ele vai fazer é simplesmente subtrair um no outro. Se lá fora está pagando um preço alto e ele estiver vazio, ele vai mostrar um preço alto para o trader. Se ele estiver mostrando um preço baixo e o abastecimento dele estiver alto, se ele estiver entupido, ele vai mostrar, consequentemente, um preço baixo para o trader. Tá. Prosseguindo no modelo, eu tenho a adição de várias variáveis. Primeiro são as áreas de influência dos portos. Segundo, eu tenho que incluir quais são as estradas principais e os custos de infraestrutura, de transporte. Sigo, então, para a minha distribuição regional dos meus produtores. E a distribuição temporal da minha produção, que é dada pelas épocas que é dada pelas safras e épocas de plantio dos produtos. Eu também fiz um levantamento dos principais consumidores, seja por meio da ponderação pela população humana, seja pela ponderação da população animal, ou seja pela capacidade existente das plantas de processamento de soja. Combinando todo esse material, eu tenho a minha cara funcional do meu modelo, com todos os fluxos possíveis de materiais. Próximo passo é validar e analisar os resultados. Em primeiro lugar, eu vou validar a distribuição das minhas exportações no tempo. Aqui em cima eu tenho o meu cenário base, que acontece no meu modelo, e aqui embaixo eu tenho um segundo cenário adicional, que é um cenário ajustado, e por fim eu tenho a realidade. Como eu posso ver, a minha distribuição de exportações no ano ela é bem aderente ao que acontece na realidade. É um pouco deslocada porque eu não considero os tempos de lead time durante a cadeia, que tendem a atrasar um pouco a chegada desses grãos aos portos. Segundo método de validação do modelo é entender qual é a área de influência dos portos do meu modelo versus a realidade. Eu puxei alguns dados da ANTAC, que ela apresenta a exportação a nível de cidade, e, a partir disso, estipulei as áreas de influência do porto versus a do meu modelo, e, comparando, eu tenho uma boa aderência. Por fim, falta mostrar quais seria o impacto do imposto atual na infraestrutura de soja. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente considero um modelo onde não existe mais o trade-off entre logística e taxas. Aí eu crio esse cenário, que seria esse cenário no tax em vermelho.
A primeira variável que eu vou analisar é minha capacidade de processamento das indústrias de soja versus o quanto elas processam. Como podemos ver, tem um aumento sensível do processamento de soja, eu diminuo a ociosidade da indústria como um todo. Em segundo lugar, eu vou analisar o inventário total nos portos, quanto que eu tenho de porto entupido de forma agregada. De novo, eu tenho uma diminuição desse congestionamento nos portos. E, por fim, eu vou analisar a questão da demanda de transporte. Como podemos ver aqui no gráfico, tanto no modelo ajustado para não ter a parte de tributação, quanto o cenário que seria o nosso cenário base, não tem muita diferença entre um e outro. Ou seja, isso ia fazer... Esse modelo mostra que a principal mudança não seria na circulação de grãos pelo Brasil, mas sim na boca dos portos. Então, resumindo as análises, nós temos que a tributação atual ela prejudica a cadeia de suprimento da soja basicamente em 2 pontos. Eu tenho maior congestionamento dos portos. 2, eu tenho uma subutilização das indústrias da soja. E eu acho que isso encerra a análise e uma demonstração do método. Muito obrigado pela atenção de vocês.